pra fora e matei ele. Terminou no início da tarde dessa terça-feira o segundo dia de júri de Natália Ponte e Guilherme Longo, mãe e ex-padrasto do acusado da morte do menino Joaquim Ponte Marques em 2013. Os depoimentos duraram menos de 3 horas depois do início do Fórum de Ribeirão Preto. Das 4 testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, previstas para serem ouvidas, apenas 3 prestaram depoimento. Foram elas, a médica pediatra Roseli Scarpa, que tratou de Joaquim quando ele descobriu diabetes, Dimas Longo, pai de Guilherme Longo, e Alessandro Mingoni Ponte, irmão de Natália. A repórter Ludmila Osório preparou uma reportagem mostrando detalhes dos depoimentos nesses 2 primeiros dias. Põe no ar. O plenário do júri segue fechado para o público. Segundo a Justiça, para respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, não expor o menino Joaquim. A Record TV conseguiu informações sobre o conteúdo dos depoimentos. Você vai saber agora o que aconteceu lá dentro do plenário durante os 2 primeiros dias de julgamento. O pai do menino Joaquim, Arthur Paes, foi ouvido no primeiro dia e chorou em vários momentos do depoimento. Ele falou da falta que o filho faz e do que passou nesses 10 anos sem Joaquim. Arthur teve uma crise ao relembrar de datas comemorativas em que sempre esteve junto do filho. O juiz chegou a suspender a sessão por alguns minutos para que Arthur pudesse retomar. Ainda no plenário, Natália Ponte, mãe de Joaquim, negava com a cabeça as falas de Arthur. O pai do garoto teria se irritado com as expressões da ex-companheira e disse: "Não adianta fazer essa cara. Você sabe o que fez com meu filho." Ao deixar o fórum, o pai do menino parecia emocionado. Saiu de cabeça baixa e não quis comentar o caso. Gente, como é que tá? O seu depoimento foi muito importante, né? Não, mas foi muito sensível. Tudo tá difícil, primeiro dia. Nesses primeiros dias de julgamento, 2 médicos prestaram depoimento. Uma pediatra que atendeu Joaquim durante uma internação por causa da doença e o endocrinologista. O advogado do pai comentou que um dos especialistas teria relatado que o garoto ficou sozinho na UTI algumas vezes, mesmo podendo ter um acompanhante. O que nós pretendemos hoje, no segundo dia, é questionar as contradições que foram trazidas desde a fase policial até o primeiro depoimento em juízo, e que elas possam esclarecer de maneira mais detalhada tudo aquilo que ficou, de uma certa forma, não explicado totalmente até o presente momento. E com isso tentar esclarecer e chegar a um denominador comum até o final desse julgamento, com a sentença dos jurados. O pai de Guilherme Longo foi ouvido no segundo dia de julgamento. Antes de depor, pediu para dar um abraço no filho e se emocionou. Dimas Longo falou por pouco mais de 1 hora. Disse que era muito próximo de Joaquim, por quem era chamado carinhosamente de vovô Dimas. No depoimento, Dimas relatou também que pagou a ida de Guilherme para a Espanha. Na saída do fórum, o pai de Guilherme evitou a imprensa. Esse é o pai. A irmã de Guilherme Longo, Karina, que seria ouvida, preferiu não depor e não quis gravar entrevista. Foi tranquilo. Obrigado. Obrigado. Nesta quarta-feira, serão ouvidos peritos que fazem parte das testemunhas de defesa. Até o final do julgamento, devem ser ouvidas 34 testemunhas, entre as de defesa e acusação. O julgamento pode levar 12 dias, mas existe a possibilidade do júri terminar no próximo final de semana. Guilherme Longo e Natália Ponte, padrasto e mãe do menino Joaquim, podem ser condenados pela morte da criança. O corpo de Joaquim Ponte Marques, de 3 anos na época, foi encontrado em novembro de 2013, no Rio Pardo, em Barretos. Para as autoridades, Guilherme matou o garoto, que era diabético, com uma superdose de insulina. Para a Record TV, ele confessou ter matado Joaquim com um golpe de mata-leão. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. O padrasto, Guilherme Longo, responde por homicídio triplamente qualificado e a mãe, Natália Ponte, por omissão. Pois é. Amanhã, o terceiro dia do julgamento, estão previstas 8 testemunhas de defesa.